A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Graças a Deus, meus irmãos amados, estou aqui para mais um vídeo. Quero assim agradecer a cada um dos irmãos, das irmãs que estão inscritos nesse canal. Que Deus abençoe a cada um, né? Estou aqui para mais um vídeo. Ontem eu estava gravando e o vídeo caiu, né? Caiu, meus irmãos, mas aqui estou para mais um vídeo. E eu quero começar assim, meus irmãos, fazendo uma pergunta. Quem foi a pessoa que pregou dizendo que Jerusalém seria destruída 70 anos após a morte de Cristo? Escreva no comentário. Se você já sabia, você escreve. Se não sabia, escreve também, né? Meus irmãos, quem trouxe essa ideia de que Roma foi destruída 70 anos após a morte de Cristo foi os reformadores, né? Os reformadores. É o Martinho Lutero, João Calvino e outro agora que eu não lembro bem o nome. Não estou lembrado, né? Foi eles, meus irmãos, que trouxeram essa ideia aí, né? E baseado em que eles pregaram isso? Eles pregaram, meus irmãos, isso baseado em Mateus capítulo 24 e o versículo 34, que diz assim, meus irmãos: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Meus irmãos, eles pregaram isso baseado nesse versículo, né? E aí a gente passa a entender que então que o Martinho Lutero, ele não acreditava então que aqui estava falando da grande tribulação, da volta de Jesus. Ele acreditava então que aqui estaria se referindo à invasão de Jerusalém por Roma, né? E ele estava crendo nisso. E aí ele pregou isso, né? Que Jerusalém foi destruída há 70 anos após a crucificação de Cristo. Mas sabemos que não é isso, né? Eu já tenho falado muito nesse capítulo. No começo da leitura, Jesus ia saindo do templo e ele diz: olha, não veja isso aqui, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E no versículo 3 a Bíblia diz que ele estava sentado no Monte das Oliveiras e os seus discípulos chegaram em particular perguntando sobre isso mesmo, né? E a gente vê no versículo 3 que eles fazem três perguntas. Eles perguntam sobre a destruição do templo, eles perguntam sobre o fim do mundo e eles perguntam sobre a volta de Cristo. E Jesus começa a responder para eles sobre a morte, sobre a destruição do templo. E aí Jesus começa a falar até o versículo 13, né? E no versículo 14, Jesus fala do fim do mundo. E do versículo 15, de 15 para frente, ele está falando da sua volta. E está falando também da grande tribulação, né? E aí o Martinho Lutero e outros, né? Eles nesse versículo afirmaram que Jesus que
Jerusalém seria destruída 70 anos após a morte de Cristo. Olha só que coisa, né, meus irmãos? E aquilo que eu falei ontem, a gente às vezes, muitas das vezes, as pessoas, elas pregam aquilo que elas ouvem, né? Elas pregam aquilo que elas ouvem, elas não vão atrás de conhecimento. Quando a gente vai atrás de conhecimento, aí a gente vê o erro, né? A gente vê logo, meus irmãos, o erro. E aí o que é que esse versículo então está falando? Esse versículo, meus irmãos, Jesus está falando: em verdade vos digo que não passará Israel. Não está falando da geração de 70, está falando de Israel. Não passará Israel antes que eu volte, antes que venha a manifestação do anticristo. Israel não passará. É isso que o versículo está falando. Não está falando de geração de 70, né? Veja que erro grave, né? Aí a pessoa não busca conhecimento, aí começa a pregar. Eu creio que quase 100% dos evangélicos eles pregam que Jesus realmente, que Jerusalém foi destruída 70 anos após a morte de Cristo. Mas quando a gente vai ver, vai buscar o conhecimento, a gente vê que não tem nada a ver, né? É aquilo que eu falei ontem. É aquilo que eu falei ontem. Que eu achava o capítulo 9 de Daniel o capítulo mais difícil que tinha de se entender. Mas às vezes não é que é difícil. Às vezes é porque Deus fala uma coisa e o homem fala outra. Aí vira aquele quebra-cabeça. Vira aquele quebra-cabeça e não tem como conciliar. Não tem como conciliar, porque Deus está falando uma coisa e o homem está falando outra. É isso, meus irmãos. E aí depois que eu descobri esta verdade, né? E aí eu estava falando com uma pessoa ontem. Sobre as 70 semanas de Daniel. E ele falou que cada uma semana daquela ali se refere a 7 anos. Olha só, meus irmãos, da onde que a pessoa tirou isso, né? Da onde que o homem tira essas coisas? Porque não está escrito isso aí. E aí eu falei para ele, então a última semana de Daniel, como é que fica a última semana? Porque se eu disser que a última semana está para se cumprir, então o povo de Israel não voltou do cativeiro, porque o povo só voltava do cativeiro depois que se cumprisse as 70 semanas. E aí essa pessoa respondeu, meus irmãos, que o profeta Daniel, ele orou a Deus para saber o fim disso, para saber o que ia acontecer com Israel depois dos 70 anos, né? O que ia acontecer? Qual era o destino de Israel depois das 70 semanas? Veja o engano, né? Veja o engano. Quando a gente vai ler o capítulo 9, a gente não vê isso. Ele disse que o Daniel orou. E aí Deus falou mais 70 semanas para o Daniel. Olha só que coisa. Aí ele disse que as 70 semanas, ele querendo fugir da minha pergunta, né? Ele falou que as 70 semanas se cumpriu literalmente. Mas Daniel começou a orar para ver no final de 70 anos o que ia ser de Israel. E aí Deus deu mais 70 anos. E esses 70 anos, meus irmãos, ele disse que cada uma semana se refere
há 7 anos. Veja que coisa, né? Que coisa que o homem inventa. Quando a gente vai ler o capítulo 9 de Daniel, o Daniel não orou. Não orou perguntando o que seria de Israel depois dos 70 anos. Isso é uma grande mentira, né? O que o Daniel falou na sua oração era pedindo misericórdia a Deus pelo povo de Israel, né? Pedindo misericórdia e ele queria saber de Deus se Deus não ia diminuir, né? Ele queria que Deus diminuísse aqueles anos ali, que ele achou pesado, né? Ele estava achando pesado 70 anos. A oração dele era para que Deus diminuísse. Mas aí vem essa pessoa soltando uma heresia desse tamanho, né? E aí é por isso que às vezes a gente acha a leitura que a gente não entende a leitura, a gente quebra a cabeça o dia todinho, a cabeça até dói. E a gente não entende. Às vezes não é nem porque esteja difícil a leitura, mas às vezes é por causa que Deus fala uma coisa e o homem fala outra. E aí não dá para conciliar uma coisa com a outra. Fica aquele quebra-cabeça, né? E aí, meus irmãos, ele falou isso, né? Ele falou isso. Que Deus deu 70 semanas a mais. E ali, cada uma semana se refere a 7 anos. Eu não sei de onde que essas pessoas tiram essas coisas, né? Não sei. Porque o anjo está falando das 70 semanas mesmo, dos 70 anos. As 70 semanas, 70 anos. Ele falou, não, o povo vai ficar lá 70 anos. O anjo falou para Daniel. E aí, meus irmãos, ele afirmou também que as 69 semanas daria 483 anos. E aí eu fiz a pergunta para ele, então Jesus viveu 483 anos? Porque fala que depois das 62 semanas seria tirado o Cristo. E aí, meus irmãos, ele se enrolou todo, ficou perdido, né? Porque a mentira ela é assim, a mentira ela tem perna curta. A mentira ela só dura enquanto não chega a verdade. Chegou a verdade, a mentira cai por terra. E tem pessoas até que acham ruim, né? Quer discutir, que ele quer ainda segurar ali a mentira. Tem pessoas que acham ruim quando ele está com mentindo e a pessoa chega com a verdade, não é? E a gente vê lá no capítulo 9 de Daniel, e o anjo está falando ali que quando o povo estava ali na Babilônia, 7 anos 7 semanas, que quer dizer 7 anos, nasceria o Cristo. Está escrito isso aí no versículo 25, né? E aí o anjo diz, depois das 62 semanas, será tirado o Messias. O que nós aprendemos em tudo isso? Que Jesus nasceu quando o povo estava na Babilônia por 7 anos e que ele foi crucificado com 62 anos. Foi isso que eu aprendi, não é? Foi isso que eu aprendi naquele capítulo. E, e aí o anjo também fala da última semana, né? Que depois que o Cristo fosse tirado, na última semana viria Roma, que destruiria a cidade, destruiria Jerusalém, não é? Fazia ali um concerto com muitos. Quem é esse muitos? Muitos judeus. Fazia um concerto com muitos judeus por uma semana, né? E quer dizer 1 ano e não 7 anos. Não sei de onde as pessoas tiram isso.
E aí, meus irmãos, a semana se encaixa dentro das 69 e se cumpre, né, ali as 70 semanas. Então, o que eu pude entender é que Jesus não é que Jerusalém foi destruída, meus irmãos, na última semana. Na última semana. Não tem como eu falar, foi 70 semanas, meus irmãos, dentro desse versículo que eu acabei de ler, em Mateus 24, versículo 34. Não tem como confirmar. E aí, meus irmãos, o capítulo fica de uma forma que dá para você entender. Agora, quando você vai conciliar as coisas que os homens falam, né, com as de Deus, aí você vira quebra-cabeça. Você não consegue entender o que a palavra está falando, né? E aí, meus irmãos, essas coisas é desde o princípio, né? É desde o princípio, porque Deus falou para Adão e Eva. Deus disse: olha, de toda a fruta que há no meio do paraíso, vocês podeis comer livremente. Mas aquela que está lá no meio, aquela que está lá no meio, vocês não podem tocar, porque no dia que vocês tocar, morrereis. E aí, meus irmãos, Satanás, ele entrou na serpente e ele veio com outro ensinamento. Ele disse: foi assim que Deus falou. Não é nada disso não, é porque ele falou assim, porque ele sabe que no dia que vocês comer dessa fruta, vocês vão ficar sábios, igual a ele. Tá vendo, meus irmãos? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Tem coisas que parece estar certo, parece estar 100% certo, mas quando a gente busca conhecimento, a gente ali descobre que não está certo, não é? E aí, meus irmãos, esse versículo está se referindo a isso, né? Está se referindo a Israel. Israel não passará antes que todas essas coisas se cumpram. Tem outras referências aí também, é em Marcos, né? Em Marcos capítulo 13, versículo 30. É Lucas, versículo 21. Capítulo 21, versículo 32. E Mateus, né? 24 e 34, né? Fica aí para os irmãos meditar nesse versículo. Esse versículo ele quer dizer: Israel não passará antes que eu venha, antes que aconteça a tribulação. É isso. Não está falando, meus irmãos, de geração de 70 anos, não. Então fica mais esse vídeo aí para a vossa meditação. E que Deus, meus irmãos, vos abençoe.